Shalom. Aguardando vocês. Shalom. Shalom, Rosana. Tudo bem? Paz. Mais um dia buscando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Onde você está, Rosana? Da onde você está assistindo? Fala para mim. Vamos aguardar de ourinhos. Deus te abençoe, querida. Tá frio aí? Pastora Tereza, paz querida, shalom. Hoje amanheceu bem friozinho aqui em Assis, 12 graus. A hora que eu fui fazer aqui meu treino, minha caminhada com corrida, tava bem frio, bastante ventinho, geladinho, 12 graus. Daqui a pouco esquenta, porque daí o sol vai subindo e vai esquentando. Shalom, minha filha Marli, querida. Amém. Hoje nós estamos no segundo dia em que nós estamos buscando ao Senhor, fazendo jejum, oração. Lembrando que o jejum, você também, minha filha amada. Marli, amada, querida. Nós estamos no segundo dia de jejum e oração para o Pentecostes, para o Shavuot, né? Para a festa das semanas. Nós hoje estamos buscando ao Senhor. Estamos desde terça-feira, na virada o pôr do sol, na virada do dia, lembrando que, de acordo com as escrituras, o horário que vira o dia não é a meia-noite, mas ao pôr do sol. Então não tem um horário específico, é quando o sol se põe. Hoje nós sabemos exatamente quando o sol se põe por causa da tecnologia. Eu mesmo no meu celular eu sei o horário que o sol vai se pôr. Então a gente se baseia por isso daí. Mas a viração do dia é essa. Então, a partir de terça-feira, para nós, ao pôr do sol, o 40º dia, foi o dia que Jesus subiu aos céus. Hoje nós estamos já, ainda por causa da virada do pôr do sol, hoje é 41º dia. Quando virar novamente o dia, o pôr do sol de hoje, vai entrar 42º dia. Então, conta-se da Páscoa até o Pentecostes 50. Então, nós precisamos entender que Pentecoste está relacionado a 5, 50, é o 5. 5 semanas, 5 dias importantes. Então, nós precisamos observar que nesses dias que nós estamos orando, jejuando, nós estamos cumprindo exatamente o que Jesus disse. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, como ele falou em Lucas. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Então, os discípulos que viram Jesus subindo aos céus, eles começaram a se reunir no cenáculo e eles começaram a buscar o Senhor, até que no dia de Pentecostes, 10 dias depois da subida de Jesus, eles estavam no lugar fechado, as portas fechadas. Cenáculo quer dizer salão, é um salão, é um quarto, é um salão grande. Isso quer dizer cenáculo, né? É palavra diferente, mas é isso que significa. É um ambiente em que eles estavam reunidos orando. E a porta estava fechada, tudo estava fechado. E entrou naquele lugar com um som como que de um vento impetuoso. O que é um vento impetuoso? Aquele barulho de vento.
Sabe aquele vento que bate porta, que bate janela, se for uma janela que tem aquelas portas que se abrem para fora, bate tudo e mexe com tudo. O som como de um vento impetuoso. E eles observaram que pousou sobre a cabeça deles línguas como que de fogo, línguas de fogo. E eles passaram a falar em novas línguas segundo aquilo que o Espírito Santo concedia a eles. E como era a festa do Pentecoste, as pessoas de todas as nações, judeus, que estavam em Jerusalém por causa da festa, começaram a ouvir o idioma das nações que eles moravam. E eles começaram a falar, segundo o Espírito Santo concedeu a eles, em novas línguas, em línguas estranhas, como também é conhecido. O dom do batismo do Espírito Santo, o sinal são as línguas estranhas. Esse é o sinal do batismo do Espírito Santo. Esse é o dom para, como um sinal, as línguas diferentes, línguas estranhas, línguas celestiais, né? Há pessoas que falam dessa forma. São as línguas do Espírito Santo. E eles começaram a ouvir no seu próprio idioma os discípulos louvando a Deus. Mas eu não estou ouvindo. Você pode ler em Atos capítulo 2. Eu não estou ouvindo. Eles estão falando coisas maravilhosas de Deus, mas eu estou entendendo na minha língua, porque os judeus habitavam em vários países, mas eles vinham para Jerusalém celebrar as festas que no termo correto seriam as convocações ou encontro com Deus, que Deus determinou. Não são festas só para os judeus. E Deus determinou a festa para todos aqueles que entendem as Escrituras. E falando de maneira bem ampla, essa festa Deus fez para toda a humanidade. Então, quando eu entendo, eu obedeço as Escrituras. E essas festas, chamadas de Moedim, são convocações, encontros com Deus. Está em Gênesis. Você sabia disso? Em Gênesis. Isso é algo para estudar mais profundo um outro tempo. Então, eles estavam ali. Então, nós estamos nos preparando nesses 10 dias de oração e jejum, fazendo exatamente como os discípulos fizeram há mais de 2000 anos atrás. Também não podemos afirmar a data correta, porque o calendário gregoriano ele está equivocado, já foi provado que ele está... existe um erro cronológico de 4 a 10 anos. Então, já pensou, nós podemos já estar em 2033, se for 10 anos de erro. Então, existe um erro cronológico dessa contagem. E também, nós podemos dizer, há mais de 2000 anos, essa manifestação. Então, por isso que ali em Jerusalém havia judeus de todas as nações daquela época, ouvindo o idioma da nação que ele estava habitando. E o Espírito Santo manifesta. Então, nós estamos fazendo aos discípulos. Você aceitou o desafio? Se você é a primeira vez que está assistindo, você pode entrar no nosso desafio. É um desafio, vamos dizer assim, saudável. Um desafio bom de buscar a presença do Espírito Santo, de se consagrar, de se santificar, de andar na vontade, na verdade de Deus, de acordo com as Escrituras, os mandamentos do Senhor. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Ali em 2 pregações, Pedro alcança 8.000 almas, simbolizando de maneira bem forte a primeira colheita. Porque a festa do Shavuot, do Pentecoste, ou das semanas, ou das colheitas, exatamente isso, é a festa das colheitas. Então ali houve a colheita das primeiras almas, depois da ressurreição de Jesus, e 10 dias depois que ele subiu aos céus.
E sabemos que ele voltará da mesma maneira. Você pode assistir as outras lives que eu fiz, né, desde terça-feira à noite, ontem pela manhã, hoje você pode ir acompanhando o raciocínio. Eu estou recapitulando algumas coisas para quem está conosco a primeira vez, tá bom? Então, nosso objetivo é esse, é isso, é buscar a presença do Espírito Santo. Oi, mamãe, bom dia, benção, benção, mamãe. Oi, Verinha, oi, Sara, missionária Sara Helena, benção. Estamos em oração, que Jesus guarde e proteja todos vocês e o ministério. Vocês são, moram no meu coração, assim, ó. Deus abençoe vocês grandemente. Adriana, minha prima, ó, beijinho, te amo, te amo, te amo. Então, hoje nós vamos falar o quê? Ontem eu pedi para vocês lerem o livro de Ruth, porque Ruth fala exatamente desta festa do Shavuot ou do Pentecostes e está relacionada exatamente com essa festa. Então, nesse período, desses dias importantes, nós devemos ler o livro de Ruth, né? Que é chamado de Haggadah Ruth. Então é bastante interessante. Por quê? Porque justamente a história de Ruth, eu vou só fazer uma pequena introdução, um pequeno resumo, porque eu preciso que você leia o livro de Ruth para que você entenda aquilo que eu vou falando. Talvez amanhã eu fale um pouquinho mais, aí depende do que nós vamos ministrar aqui hoje, que o Espírito Santo nos permitir. É Ele que conduz todas as coisas na minha vida e na sua vida. Ele tem que conduzir também todas as coisas, na verdade, porque ele tem que ser o nosso melhor amigo. Ele tem que ser o nosso Senhor. Não é verdade? Eu não posso nem entristecer, nem apagar o Espírito Santo. Pelo contrário, eu posso convidar o Espírito Santo para morar aqui, porque eu sou templo do Espírito Santo. Por isso é que eu falei ontem, a minha rotina, um pedacinho aí, comecinho da manhã da minha rotina. Eu, primeiro, quando eu acordo, eu oro das 6 às 7 da manhã, embora hoje o Senhor me acordou, era umas 5h20, a hora que ele me despertou, então vamos buscar. Mas o meu horário é das 6 às 7 da manhã, depois eu arrumo minha cama, tomo meu café e eu vou caminhar e correr, fazer um pouco de caminhada, um pouco de corrida, para exercitar isso aqui. Então meu espírito é forte com as minhas orações, né? Minha busca diante de Deus. Mas o meu corpo sou eu que tenho que exercitar, né? É mais fácil exercitar o espírito orando do que o corpo exercitando. Mas nós precisamos exercitar nossa mente estudando as escrituras, não é verdade? Quando nós exercitamos a nossa mente orando e buscando as escrituras, isso também é importante. Então nós precisamos cuidar desse templo aqui. Então ele também habita aqui, não é? Então ele é o nosso melhor amigo. Então no livro de Ruth, vamos lá. Vanessa, Deus te abençoe, querida. Elisângela, vão falando oi para mim, para eu poder ver seu nome, eu vou te abençoando aqui, tá bom? Então o livro de Ruth fala exatamente dessa festa de Pentecostes. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que o livro de Ruth está relacionado à festa do Pentecostes? Pentecoste no grego, Shavuot no hebraico, festa das semanas ou das colheitas no português. Vou falar sempre assim para a gente guardar e gravar. Você sabia que o livro de Ruth está relacionado ao Pentecostes? Você sabia? Coloca aí para mim. Eu sabia. Ou então coloca assim, eu não sabia. Alguém sabia? Os meus amados da Hebron, acho que já sabia, né? Paz, amada Elisângela, Deus te abençoe. Os meus amados lá da Hebron, acho que já sabia. A missionária Sara também já sabia. Mas alguém já sabia? Vanessa também já sabia. Mamãe também. Que bênção. Quem não sabia? Coloque aí para mim, olha, ele não sabia disso? A minha prima Adriana também já sabia. Também estudiosa das Escrituras. Quem estuda as Escrituras conhece um pouco mais, né? Mas linda, agora você está sabendo. Muito bem. Por quê?
Porque justamente nesse tempo. Então, Ruth, no capítulo 1, resume toda a história da família de Ruth, o que aconteceu com ela. Principalmente, a família de Noemi. Ruth entra na família de Noemi. Então, nós vamos falar sobre Ruth, mas ela entra na família de Noemi. Noemi e o marido dela, olha, eles tinham aqui os nomes diferentes. Noemi é mais comum para nós, mas eles tinham um nome diferente. Quer ver? Vamos lá. O nome do marido dela era Elimeleque. Ela tinha 2 filhos, Malom e Quileon. Eles moravam em Belém, onde é a cidade de Davi e também onde Jesus nasceu, Belém. Belém no hebraico significa Bethlehem, significa casa do pão. Beit é casa, Lehem é pão no hebraico. E houve fome naquele lugar. Fome. Na casa de pão não tinha pão. Houve fome em toda a terra, ali em Israel. E eles pegaram e foram para um outro país, chamado Moabe. E o país Moabe não era bem visto por Israel, porque eles atrapalharam Israel na travessia do Egito até chegarem à Terra Prometida. Eles se levantaram contra Israel, tentaram destruir Israel, então eles não eram bem vistos, eram considerados inimigos. Mas eles foram para lá, porque faltou pão na terra deles. Só que lá, a família de Noemi e Elimeleque, houve uma tragédia. Elimeleque morreu. Os filhos de Noemi, que se casaram, um casou com Orfa, que no hebraico é Orpa, e o outro se casou com Ruth. Os filhos de Noemi morreram também, não deixaram filhos. Olha que coisa, não é uma tragédia? Então morreu o marido, morreu os filhos, e ela não teve netos, e ela disse assim para as noras: olha, agora vocês voltem para a casa dos pais de vocês, para a mãe de vocês, porque eu não tenho mais filhos para dar para vocês casarem. Porque naquela época, quando o filho morria, ficava ali a viúva, e aí o irmão do moço que morreu tinha que se casar com a viúva, se ela não tivesse tido filhos, tinha que se casar com a viúva, e o primeiro filho seria considerado filho do marido morto. Era a lei, a lei do ventre livre que eles falavam. Era assim que era feito. Não tinha mais filhos. Elas falaram: então volta para casa de vocês. E elas choraram. Orfa voltou para a casa dos pais. Mas Ruth disse assim: não me permita voltar, não insista comigo, não insista comigo. E existe o versículo mais conhecido das Escrituras, que foi Ruth que falou, um dos mais conhecidos. Ela disse assim, versículo 16 do capítulo 1: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Uau, olha, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então ela se apegou à sogra, ela se apegou ao povo da sogra, ela se apegou ao Deus da sogra, e ela começou porque ela entendeu que o Deus verdadeiro era o Deus da sua sogra, que é o Deus de Israel. Então elas voltam para Israel. Mas quando ela volta para Israel, Noemi, ela volta arrebentada, destroçada. Perdeu o marido, perdeu os filhos, estava em um outro país, porque na sua terra tinha faltado pão, tinha faltado alimento, estava seco. E ela voltou numa situação sem nada. E quando ela chega lá, todo mundo fala: olha, a Noemi. Ela falou assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, amarga. Olha que sério isso. Veja, versículo 21, ela fala assim: saí cheia e o Senhor me trouxe de... Uau, meu Senhor, grande a presença. Uau.
Senhor, glória a Deus. Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para casa vazia. Porque então me chamais Noemi, porque Noemi quer dizer agradável. Vendo que o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido, então Noemi retornou e com ela a Ruth, a Moabita. Então, no versículo 20 ela fala: não me chamais Noemi, mas me chamais de Mara, pois o Todo-Poderoso me tem tratado muito amargamente para comigo. Meu Deus! Então ela chega nessa situação, arrebentada emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente, porque olha, ela atribuiu a Deus tudo aquilo que aconteceu com ela, mas foi ela que saiu da nação, foi ela que saiu da casa do pão. Olha como é sério, sair da casa do pão, e hoje que a casa do pão, onde que seria para nós? É a igreja, a casa do pão, o pão vivo que desceu do céu, não é? Será que é o Todo-Poderoso que nos torna amargos com situações terríveis quando nós deixamos a casa do pão? Será que falta de confiar na provisão de Deus mesmo no lugar de escassez? Domingo passado eu falei sobre isso. Assiste a ministração, está aqui no meu Facebook também, ou no canal da igreja, Igreja Hebron Assis. Assiste lá sobre Refidim. Não vou falar aqui, porque senão a gente vai misturar os assuntos, mas tem tudo a ver, confiar em Deus em tempo, no lugar que você olha e fala assim, não tem pão, não tem suprimento, não tem provisão. Será que foi Deus que tornou Noemi, que era o seu nome agradável, em amar? Ou foi a decisão errada deles de não confiar na provisão de Deus ali, na terra santa, na Canaã, no lugar chamado Belém, a casa do pão? Não foi lá que Jesus nasceu? O pão vivo que desceu do céu nasceu em Belém, a casa do pão. Tá entendendo? E quando elas chegam lá, é exatamente nessa festa, a festa do Shavuot, a festa do Pentecoste, a festa das colheitas. Então, a fome tinha acabado. Havia grande abundância de colheita no tempo que elas chegaram lá. Não souberam esperar o tempo de Deus. E quantas vezes em nossas vidas nós não conseguimos esperar o tempo de Deus porque ficamos desesperados por uma situação. Nós somos assim. Meu Deus, olha isso, olha aquilo, não tem sustento, não tem o pão, não tem a provisão, não tem o milagre, não tem a cura, não tem a libertação, não tem... Senhor, Senhor. E às vezes a gente fala assim, bom Senhor, o Senhor está demorando, o Senhor está demorando para trazer o que eu preciso, então eu vou ali no vizinho. Lembra que Moabe era considerado inimigo de Israel. Será que a minha provisão está na mão do meu inimigo? Será que o meu sustento está na mão dos meus inimigos? Será que o meu milagre está na mão do meu inimigo? Claro que não. Então elas chegaram exatamente nessa festa. E naquela época, as mulheres viúvas que estavam desamparadas, geralmente as mulheres viúvas eram desamparadas, principalmente mulheres sem filhos. Não tinham os filhos para cuidar delas. Por isso a importância de nós cuidarmos das viúvas, nós cuidarmos das pessoas de mais idade, honrar essas pessoas, honrar o pai, honrar a mãe, honrar os idosos. E a sua nora estava honrando a sogra. Ei, e aí, como é que está a sua vida com a sua sogra? Honra sua sogra, seu sogro, porque são pais do seu marido, da sua esposa. Honre, são avós dos seus filhos, se você tem filhos. E ela chega nesse tempo, e naquela época, na época da colheita, existiam leis importantes para se cumprir. Até hoje essas leis são vigentes. Só que Israel cumpre essas leis. Você sabia? A nação de Israel continua cumprindo essas leis.
E eles são extremamente abençoados. Uma nação de 75 anos tem a maior tecnologia que você possa imaginar. Coisas que você tem, você não sabe que foi lá em Israel que foi criado. Por exemplo, o pendrive foi o povo de Israel que criou. O Waze, sabe quando a gente quer se localizar na rua? Foi criado lá em Israel. E tantas coisas maravilhosas, tecnológicas foram eles que criaram. Porque a mão de Deus está ali também. E essa lei era assim. Vamos dizer assim, eu sou agricultura. Então, tem a plantação. A lei é as bordas da terra onde tinha plantação não podia ser colhida. As bordas, os limites do terreno ali, da fazenda, do sítio, não podia ser colhida. E se eu tivesse colhendo e algum caísse no chão, eu não podia pegar do chão. Porque essa era deixado, era lei. Deixado, é lei, porque está nas Escrituras e tudo que está nas Escrituras não mudou, continua sendo lei. O que é lei, continua vigente. E ali era para as pessoas, as mais pobres, as viúvas, os órfãos, as pessoas mais necessitadas. Eles vinham e colhiam. E colhia ali a borda, e pegava do chão. E Ruth, instruída pela sua sogra, disse: vai lá, na fazenda de Boaz. Boaz. E ela começou a colher. Todo dia ela pegava o chamado respingo, a borda e o que caía no chão. E um dia ela chamou a atenção de Boaz. E Boaz perguntou assim para um dos servos dele ali: quem é aquela moça lá? Quem é aquela moça lá? Ah, aquela lá é a nora de Noemi. Aí Boaz falou assim: então, deixa cair mais alguns assim para ela pegar. Olha, amor de Deus. Você acha que Deus vai permitir que falte alguma coisa para você, meu amado, minha amada? Você acha? Você tem certeza? Senhor, mas está difícil. Calma. Senhor, mas é impossível. Calma. Deus é especialista em coisas difíceis e impossíveis. Você esqueceu disso? E ela chegava com aquela provisão e lá eles iam moer o trigo, elas moiam o trigo e fazer o pão delas. E se alimentar. Até que um dia aconteceu algo. Boaz era o remidor. Você sabe o que significa remidor? Naquela época, para uma viúva, é aquele que tinha que casar com ela, o parente mais próximo. O parente mais próximo. Só que existia um outro parente mais próximo que Boaz. E esse outro, ele foi conversar com esse parente mais próximo, porque Boaz já estava ali admirando Ruth. Ele estava admirando Ruth. E ali, ele faz, eu estou resumindo, mas você precisa ler o livro completo, porque é bem detalhado. É uma história poderosa. E essa história fala do nosso remidor Jesus. Que nós somos essa viúva pobre. Essa viúva desamparada, que chegou no reino de Deus e que o Senhor nos resgatou. Isso é maravilhoso. Jesus é o nosso remidor, não é verdade? Jesus é o nosso remidor. Então, ele fala lá com o parente mais próximo, e aí o parente mais próximo abre mão de se casar com ela e Boaz se casa com ela. Estou fazendo um resumo do resumo. Leia o livro de Ruth, para a gente poder entender por que é lido o livro de Ruth nessa semana, nesses 10 dias que antecede o Pentecoste e o Shavuot. É a festa das colheitas. Então, exatamente, Ruth chega lá na festa das colheitas, na festa do Pentecostes, na festa do Shavuot, em que ela foi redimida. Ela chegou para colher e foi colhida. Deu para entender? Ela mesma foi a colheita do remidor.
nós somos a colheita do nosso remidor, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nosso Pai Todo-Poderoso. Ele fez algo poderoso, se manifestou nessa festa, nessa convocação, nesse encontro com Deus, para dizer: você é minha colheita. Sabe quem foi Ruth? Ruth gerou Obed. Obed, Ruth e Boaz, né? Gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. E de Davi veio o Senhor Jesus, né? Claro que veio uma grande linhagem, centenas de anos depois, nasceu o Senhor Jesus, nosso Messias, o remidor dos remidores, o pão que desceu do céu, aquele que nos dá sustento. Então, está conectado o livro de Ruth com essa festa. Então, quando você observa em Atos 2, nós precisamos observar a história do porquê o Espírito Santo desceu num dia de Pentecostes, no dia do Shavuot, na festa das semanas. Por quê? Para dizer que é tempo de colheita. E às vezes a gente acha que colheita são só as bênçãos que nós precisamos na terra. Pastora Dani, Deus te abençoe. Letícia, que está entrando aí. Quem mais entrou? Arnaldo. Manda um oi para mim, que eu vou falando oi para você aqui. Então, essa festa quer dizer que é um tempo de colheita. Luzinete. Deus está dizendo, e às vezes a gente olha assim e fala assim: te amo, pastora Dani, minha irmã linda. Olha, colheita, porque eu vou colher as minhas bênçãos, as minhas vitórias. Claro, vai colher, porque Jesus tem poder para te dar qualquer tipo de colheita, de provisão. Ele fez isso para Ruth, literalmente. Ele fez isso. Só que a maior das maiores colheitas que Deus está falando nessa festa, nessa convocação, nesse encontro com Deus, são as almas, são vidas sendo entregues a Ele. Lembra? Pedro ali recebeu, junto com os discípulos, o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas. As pessoas que estavam ali de outras nações, judeus que moravam em outras nações, estavam entendendo a língua das nações que eles habitavam, eles louvando e agradeceram a Deus. Ele pregou 2 vezes só 2 pregações, corrigindo aqui. 8.000 almas reconheceram Jesus como Messias. Eles não aceitaram Jesus. Por quê? Porque eles já tinham uma vida com Deus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então eles falaram: realmente, esse é o Messias. Nós precisamos aceitar a Jesus, confessar a Jesus. É uma colheita de vidas transformadas. É um momento de buscar a presença do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder do Espírito Santo, falar em línguas estranhas, receber os dons. Mas eu te pergunto: para que eu quero poder? Para que eu quero a presença do Espírito Santo? Para quê? Responde para mim. Para que eu preciso ser cheia do Espírito Santo? É porque eu tenho que falar que eu estou cheia do Espírito Santo. As pessoas têm que verem que eu sou uma mulher de Deus e que eu tenho poder, e que Deus sabe que eu oro, Deus faz. Nada disso. Eu busco a presença, você tem que buscar a presença do Espírito Santo para que possamos manifestar o reino de Deus. Os dons são para isso, não são, né? Os dons do Espírito Santo são para isso, para eu manifestar o reino de Deus, para que eu possa orar e pessoas serem curadas, pessoas serem libertas, pessoas serem alcançadas, pessoas serem salvas, para as pessoas serem salvas. Não é para dizer que eu tenho os 9 dons do Espírito Santo, eu tenho 5 ministérios sobre a minha vida, eu falo em línguas e Deus faz, né? Igual esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: eu orei e Deus me obedeceu. Oi?
Ai, ai, ai. Que Deus é esse, hein? Você conhece Deus aí? Eu conheço. Mas é outro nome. Outro nome. Outro nome. O Deus que eu oro, ele, o Deus ele é minúscula, né? Que eu oro e ele tem que obedecer, tem outro nome. Não é o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, não. Então, a presença de Deus, essa manifestação, não é para só dizer que eu estou cheia, transbordante, eu senti a presença, senti o poder, tremi, a carne treme porque a gente não aguenta o poder de Deus, a Shekinah de Deus. Não, é para que eu possa manifestar o reino de Deus. Pedro, quando recebeu, o que ele fez? Ficou lá no cenáculo, lá no quarto, ai, agora eu vou, ai, gente. Não, ele saiu. Tinha uma multidão lá e falou, olha gente, o negócio é o seguinte, vou te contar um negócio. Ah, o Messias que nós estávamos aguardando, ele veio e contou tudo para eles. E eles reconheceram, realmente. Nós reconhecemos que este é o Messias e o seu nome é Jesus, é Yeshua. Então a manifestação do Espírito Santo é um sinal para que eu possa manifestar o reino de Deus. Não é para que eu possa, vamos dizer assim, falar, glória a mim, louvado seja eu. Eu tenho que falar, glória a Deus, louvado seja Deus. É para isso que Ele está aqui. Ele é o nosso consolador, Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que puxa a nossa orelha quando precisa, ele pega a nossa mão e diz assim, é por aqui que você tem que ir. Ele é aquele que nos alerta, ele é aquele que revela as coisas que o Senhor, que o Pai tem para nós, ele é aquele que nos faz lembrar das Escrituras. Por isso que eu tenho que ler as Escrituras, estudar as Escrituras. Não basta só ler as Escrituras, eu tenho que estudar as Escrituras. Por isso que a gente fala assim, eu começo a ler as Escrituras. Não sei você, mas eu já ouvi muito. Eu começo a ler a Bíblia e me dá sono. Me dá sono, ou então não consigo entender o que está escrito. Quem nos faz entender o que está escrito é o Espírito Santo. É Ele que interpreta a palavra para nós. Ele é conhecedor de hermenêutica, exegese, teologia. Ele é um melhor professor, que ajuda outros professores, que também querem estudar teologia. Não sou contra, pelo contrário, também estudo. Mas estudar as Escrituras, para depois lembrar, sabe, na hora do apuro, às vezes a gente não tem tempo de pegar a Bíblia lá, mas o Espírito Santo te faz lembrar uma palavra, e aquela palavra você profetiza, aquela palavra você declara, e você vence situações. Esses tempos atrás eu passei uma situação bem difícil, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? E Ele falou, olha, por isso. E eu comecei a orar em cima disso, em cima. Os irmãos também começaram a me ajudar em oração. De repente, o problema foi embora. O problema literalmente desapareceu. Assim, do jeito que veio foi. Passe de mágica? Não. Oração, jejum, busca na palavra sobre aquilo que nós estamos pedindo e precisando naquele momento. Então, esses 10 dias é para nós orarmos, nós jejuarmos. Você pode tirar. Ontem eu fiz jejum de coisas de internet. Porque às vezes a gente fica ali, daqui a pouco se passa o tempo e tá ali. Então eu fiz restrições de atender só quem realmente eu precisava atender, responder só quem eu precisava realmente falar, né, certinho, né, responder tal certinho, e postar algumas coisas que eu precisava postar. É isso aí. Se a gente não fizer algumas restrições, né? E você pode tirar um alimento, você pode tirar uma refeição, você pode fazer de horários. Qual o objetivo? É buscar o Espírito Santo. Você tem alguma dúvida sobre
essa parte de Ruth que nós falamos aqui, eu consegui resumir e fazer o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. 4 capítulos tem o livro de Ruth, você pode ler assim rapidinho. Se você estiver no carro, coloque em áudio. Hoje, graças a Deus, tem muita facilidade. Você pode encontrar no Facebook, ou perdão, no YouTube, você pode encontrar o livro de Ruth em áudio e ouvir o livro de Ruth. Aí você pode no carro, ou na sua casa, nos seus afazeres, você pode ouvir e você pode prestar atenção naquilo que Deus está falando nesse tempo. E eu quero convidar você já, no dia 25 do calendário gregoriano maio, às 8 horas da noite, nós vamos estar na Hebron, na rua Francisco Olmo, 35, celebrando o Shavuot, celebrando Pentecostes, celebrando a festa da semana, a festa das colheitas. Nessa festa, nós vamos trazer alimentos. Então você pode trazer 1 quilo de alimento ou mais quilos que você quiser trazer, uma cesta básica inteira, e nós vamos colocar no altar do Senhor, e nós vamos depois abençoar pessoas, famílias, né, entidades que nós sempre abençoamos, e nós vamos celebrar o Senhor. Nós vamos trazer nossas ofertas financeiras para adorar a Deus também, porque é um tempo que Deus fala assim: não apresenteis diante de mim com mãos vazias. E Deus está falando das festas, das convocações, do encontro com Deus. Então vamos lá. Quantas convocações, quantos encontros, quantos moedins no hebraico que Deus marcou com a humanidade, não foi só com o povo judeu, né? Eles, até hoje, eles obedecem isso. Isso é importante saber. Chamamos de festas judaicas, mas não é exatamente isso. São festas para a humanidade, que Deus criou para a humanidade se encontrar com Ele. Quem entende e cumpre, recebe as bênçãos desse tempo. Foi o que aconteceu, não é? Jesus cumpriu, das 7, ele cumpriu 4 festas. Falta ele cumprir 3, porque as festas falam de Jesus e apontam para Jesus. Então falta ele cumprir as 3 últimas festas que estão relacionadas à volta dele. Isso a gente pode falar mais pra frente, quando chegar as festas, que geralmente caem em setembro e outubro, porque o calendário bíblico é lunar e o calendário gregoriano ele é solar. Então há uma diferença dos calendários. Então eu tenho que sempre observar o calendário bíblico para saber a data correta, porque ela não coincide com a data do calendário gregoriano, que é esse de 2023, também chamado de a Era Comum, né? O calendário da Era Comum. Estão tirando Cristo do antes e depois aí do calendário também. Então nós precisamos observar isso. Você está preparado para esse grande dia? Você está pronto para esse grande dia? Você está ficando na sua Jerusalém, que é na presença de Deus, na casa de Deus? Lembre-se, Ruth saiu de Betlehem, da casa do pão, de Belém, e perdeu seu marido e seus 2 filhos. E também perdeu uma das noras, porque ela voltou embora. A casa do pão é a casa de Deus, e o pão é o Senhor Jesus. Fique firme com Deus. Volte para a casa do Senhor e pare de reclamar do lugar que você está. Mas não tem muito pão aqui. Se você estiver na presença de Deus, não faltará o pão, a provisão, a cura, a libertação, a salvação, a restauração, porque é na presença de Deus que nós temos a vitória que nós precisamos. Não é fora da presença de Deus, não é fora da casa de Deus. Então, se você não está em igreja nenhuma, procure o Senhor, volte para a igreja, volte para a casa do pão, volte
E para de ficar olhando o erro do outro. Porque enquanto você olha o erro do outro, você não percebe os seus próprios erros e não se corrige. Aonde há pessoas, há situações difíceis, há imperfeições, mas observe aqueles que estão buscando o crescimento, o aperfeiçoamento, buscando chegar à estatura do varão perfeito chamado Cristo. Aí sim, se junte a essas pessoas e cresça junto. Porque se você olhar do lado, olhar do outro, você verá imperfeições, porque onde há o ser humano há imperfeições, mas aonde há o ser humano sedento, faminto de Deus, este vai buscar se aperfeiçoar. É a estes que você precisa estar unido. Então, se você está aqui em Assis ou pertinho daqui de Assis, venha celebrar conosco a festa do Shavuot, do Pentecostes, porque nós estamos buscando a presença do Espírito Santo. Escolha um horário para você orar todos os dias até dia 25. E escolha o tipo de jejum que você vai fazer também. E ó, só para nós aqui, não espalha, tá? Só para nós. O jejum mais difícil de fazer é o jejum da... Conta para ninguém, tá? Esse é o mais difícil. Ficar um dia sem reclamar, um dia sem murmurar, um dia sem criticar, um dia sem falar mal dos outros, um dia sem fofocar, um dia sem reclamar com o marido, com a esposa, com o filho, com a sogra, com não sei quem, com o vizinho. Ah, meu Deus. Ó, quem domina a língua domina todo o corpo, já disse nosso irmão Tiago, no livro de Tiago. Se dominou a língua, pronto, tudo o resto está dominado. Vamos juntos buscar a Deus? Vamos orar? Você tem algum pedido de oração que possamos colocar aqui e apresentar diante de Deus? Faça isso agora, que eu já vou encerrar. A gente tem coisas aqui, temos compromissos também, né? Eu tenho, você tem. Eu tô quietinha aqui, talvez você está me assistindo fazendo as suas coisinhas aí, seu trabalho. Mas nós precisamos correr o nosso dia abençoado na presença de Deus. Vamos orar? Amém? Sim, vou orar por todos vocês, pelas famílias. Se tiver algum pedido específico, eu quero oração por tal pessoa que está assim, assim, para que eu possa apresentar junto com vocês, tá bom? Alguém que está enfermo, alguém que precisa, sim, pelo Marcelo, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Marcelo, pela cura do Marcelo. Paz, pastora Milene, Deus te abençoe. Karina, Fátima, Sandra, vai colocando aí o seu nome que eu vou citar aqui para orar. Pastora Daniele, saúde para toda a família. Vamos lá, me ajude. A Hilda, para a Rosana, que fez cirurgia, que haja recuperação. Amém. Quem mais? Vão colocando aí para eu poder citar seu nome. Porque Jesus já está te vendo, né? Eu não estou te vendo, eu estou vendo algumas pessoas, mas Jesus já está vendo você, já está ouvindo sua causa, porque Ele é poderoso. A Lisete, pela família, a Carol, o Senhor restaure os rins da Carol, em nome de Jesus, o Arthur, a Vitória, em nome de Jesus, Adolfo, para Hilda. Amém. Mais alguém? Amém. Você pode ir colocando, que eu vou orar e eu vou lendo, tá bom? Vinícius, Andréa. Amém. Querido Jesus, amado Senhor, aqui estamos diante de Ti. Eu peço que o Senhor visite cada vida agora que estão assistindo, cada família, que o Senhor possa tocar, Senhor, na vida da Marli, do Val, da Ana Lívia, cada vida que eu já citei o nome, que o Senhor possa agir, do Rogério, da Mariana. Toca com o Teu poder, meu Pai, também
agindo com cura, com libertação, com milagre do céu, que o Senhor possa trazer, Senhor, a vitória, a alegria, que haja, Senhor, a manifestação do teu reino sobre cada família. Ó, querido e amado Espírito Santo, visite cada coração. Tu conheces todas as coisas, tu sabes todas as necessidades de cada um, Senhor. Então vem tocando, vem guardando, vem libertando, vem sarando, vem salvando, vem alcançando essa vida e essa família. Eu fecho a porta do inferno para você e para a tua família pelo poder que há no nome de Jesus. E abro as portas dos céus para você e para a tua família pelo poder que há no nome de Jesus. E que venha potencializado toda a sorte de Deus que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais pelo nosso amado Espírito Santo. Que o poder de Deus venha te revestindo, que o poder de Deus venha agindo sobre você, que o Jesus te cubra com o sangue dele, o sangue do Cordeiro da cabeça as plantas dos teus pés, que o Senhor te esconde no refúgio dele e que o inimigo não te encontre, assim ele faça com toda a sua família. Que você receba o manto protetor do Senhor Jesus, a glória, a graça, a bênção, o poder, a unção, a manifestação do Senhor. Que haja fome, sede pela presença de Deus, pelo poder de Deus na sua vida, em toda a sua família. Que sua família seja salva, resgatada, reconciliada, liberta, curada. Que seja livre em nome de Jesus, que haja manifestação surpreendente da glória e da graça de Deus sobre você, e que você veja Deus te conduzindo de fé em fé, de glória em glória, a caminho da eternidade, em nome de Jesus, da eternidade com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Porque existem 2 lugares na eternidade, você sabe, né? A eternidade tem 2 lugares. A eternidade é uma só, mas tem 2 lugares lá. Ou a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Amém? Coloque a mão no teu coração e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Diga também, nesse momento, eu rejeito, renego, renuncio, desautorizo Satanás e seus demônios de agir em minha vida e em minha família. E ordeno, sejam amarrados do maior ao menor e batam em retirada pelo poder que há no nome de Jesus. Amém. Amém? Que o Senhor ative o anjo que Ele determinou para te guardar e coloque um elo de anjos ao redor de toda a sua família e da sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abra portas que você precisa e que Ele feche algumas portas que você precisa que Ele feche. A porta principalmente do mal, da doença, da enfermidade, das coisas ruins, não é? Que Ele feche essas portas e que Deus promova você no seu trabalho, que Deus abra a porta do trabalho, você que precisa de trabalho, e que nesses dias o Espírito Santo te conduza à plenitude do Evangelho de Cristo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Aquele que conhece as Escrituras dificilmente é enganado. Aquele que conhece as Escrituras dificilmente é enganado. Então nós precisamos conhecer as Escrituras para que ninguém nos engane, para que possamos ser conduzidos pelo Espírito Santo à vontade e à verdade do Senhor. Aí nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém?
você tenha um dia abençoado, cheio da graça do Senhor. Você que entrou agora, depois assiste desde o começo, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nós estamos todos os dias perto das 8h30, na hora que eu chego da minha caminhada, da minha corrida, durante esses 10 dias. Começamos ontem para buscar a presença do Espírito Santo, porque a festa do Pentecostes está chegando, tá bom? Vem participar conosco. Se você está longe, nós vamos transmitir pelo meu Facebook, acompanha também, porque daí de lá também, da igreja, eu vou liberar a bênção para você e para sua família, e você celebra onde você está. Mas vai para a igreja, tá bom? Procure uma igreja evangélica mais próxima da tua casa, ou um lugar que você se sinta melhor. Uma igreja que é compromissada com a palavra e com o reino de Deus. Tá bom? Por isso que uma igreja compromissada com a palavra e com o reino de Deus. Que Deus abençoe seu dia e tenha um dia feliz! Bom, com Jesus no coração tudo vai muito bem. Shalom! Beijo no seu coração. Tchau, amados. Tchau, queridos.